e, havendo o número regimental, declara aberta a segunda reunião da comissão mista destinada a emitir parecer sobre a medida provisória número 900 de 2019. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública para debater a matéria. Convido para assentar à mesa os seguintes convidados: senhor Eduardo Fortunato Bim, presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Que é o representante? Isso, o senhor Daniel Ele não está. Ele ainda não chegou. Convido também o senhor Daniel Azeredo, procurador da República, secretário executivo da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Esta audiência pública será realizada em caráter interativo. As pessoas que desejarem participar podem enviar comentários pelo endereço senado.leg.br/cidadania ou pelo telefone 0800 61 2211. De acordo com normas regimentais de cada convidado, fará sua exposição por 10 minutos e, em seguida, abriremos a fase de interpelação pelos parlamentares. Concedo a palavra ao senhor Eduardo Fortunato Bim, presidente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Obrigado, senador. Queria cumprimentá-los aqui em nome do Ministério do Meio Ambiente, todos da mesa, todos os presentes, a todos os nossos telespectadores que estão acompanhando pela internet a sessão. O objeto aqui dessa reunião é MP 900, que veio trazer um fundo para conversão em multas, para execução indireta das conversões em multas ambientais, que é uma previsão que existia na legislação, que existe na legislação desde a lei 9.605 de 98, do artigo 72, mas que, por diversos problemas durante essas décadas, se atrasou na implementação dessa importante medida prevista na lei de crimes ambientais. Você possibilitar que o infrator pague, transforme aquela punição, que é uma multa ordinária, normalmente uma multa em dinheiro, em uma prestação de serviços ambientais, para os órgãos ambientais, para o meio ambiente, é uma política totalmente desejada. Um pagamento de uma guia de recolhimento da União, de uma GRU, sempre tem um efeito, vamos dizer assim, não exatamente pedagógico. Claro que quando você tem a pessoa sente no bolso a multa, isso tem um efeito pedagógico, isso é sempre bem-vindo. Mas se a pessoa sente no bolso a multa e essa multa eventualmente não vai para um caixa do Tesouro Único, do Tesouro Único e eventualmente se transforma em serviços ambientais executados de maneira direta ou indireta, para o meio ambiente é muito melhor. E foi isso que o legislador pensou, que essa casa aqui pensou quando aprovou a Lei 9.605 de 1998. Depois de uma certa de décadas aí de inércia, foi pensado em alguns modelos de governança do fundo da execução indireta. A conversão de multas, se trabalha com dois sistemas da conversão de multas, uma execução de multas que possibilita que o próprio infrator traga um projeto de recuperação do meio ambiente e execute esse projeto, essa execução direta, e a execução direta, em que o poder público escolhe qual projeto e quem vai tocar o projeto, independentemente dos critérios de licitação, de isonomia, nessa escolha, tragam esse projeto e que tragam esse projeto para dentro do poder público e você usa esse dinheiro das multas, conversão em multas, com os descontos previstos na legislação para a execução desse projeto. É um projeto do Estado, escolhido pelo Estado brasileiro e, obviamente, seus prepostos também são prepostos do Estado brasileiro. Para essa execução indireta, quando o Estado escolhe quem vai poder executar alguns projetos específicos que ele achou prioritários, né, porque a gente sempre trabalha com prioridade, nisso aqui é administração pública, não dá para fazer tudo, você tem que priorizar, que é um dos aspectos, inclusive, interessantes da MP. Você pega esse dinheiro, o infrator ambiental, se ele eventualmente não quiser se defender, ou se ele não quiser se defender, ou se ele não quiser pagar a multa inteira, ele pode ter um desconto para aportar no dinheiro nesse fundo objeto dessa medida provisória. Lições aprendidas em relação à compensação ambiental. A compensação ambiental da lei do SNUC, da lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, tem no artigo 36 uma compensação ambiental financeira para quem empreende e faz licenciamentos que têm um significativo impacto ambiental. Lições aprendidas com a compensação ambiental foram incorporadas nesse modelo novo, nesse modelo da medida provisória 900.
porque tinha um problema com o TCU entendia que a gente não podia ter umas contas gráficas para rodar esse dinheiro, porque você precisa pegar um monte vamos dizer assim, de colaboradores de multas. Ninguém tem uma multa, dificilmente tem tantas multas com valor tão alto para juntar. Você pega esse monte de multas, coloca numa conta única, uma destinação única e executa um projeto. Tinham contas gráficas para isso. O TCU, em 2009, viu com uma certa desconfiança. Em 2013, disse que não. Em 2016, ele disse que nem com decreto poderia haver essa conta gráfica. O governo se mexeu, foi aprovada uma lei, e a lei previa, sim, uma compensação, um fundo específico, e depois, nesse ano, do Acordo 1791, de 2019, o TCU informou o entendimento tendo em vista a mudança legal e admitiu que se repassasse dinheiro da compensação ambiental para esse fundo previsto em lei nacional. Esse aprendizado para a gente foi muito importante, porque a compensação em multas ficou dormindo muito tempo, é um tema polêmico, é um tema explosivo, é muito dinheiro, tem muito dinheiro, isso é uma coisa que me preocupa muito, estava conversando com o senador, me preocupa muito ser presidente do IBAMA e destinar e escolher os projetos, destinação disso. Eu acho que gera uma politização do órgão, mas a gente deixa para falar sobre isso depois. Então, a gente trabalhou de uma maneira mais segura do ponto de vista jurídico e resolveu já iniciar com a MP justamente para que se tenha uma lei e que se traga mais segurança a todos os atores, a quem vai ter o projeto escolhido ou quem vai projeto escolhido de uma maneira indireta para poder projeto XYZ, mas assim, para a pessoa que vai executar esse projeto, se predispõe a executar esse projeto, para o cidadão que paga, o autuado, o administrado que paga a multa do sistema de conciliação e, obviamente, quer dizer, paga essa multa, não paga esse valor, já direcionando para o fundo de compensação indireta. É uma escolha do cidadão, o Estado não pode impor isso. Deixar bem claro, o cidadão ele pode pagar a multa, ele pode recorrer e sofrer uma execução fiscal, ele pode optar por uma execução de um projeto, execução direta, mas o projeto tem que ser aprovado pelo Estado brasileiro, no caso, pelos órgãos federais. Ele pode pagar à vista com desconto, tem um desconto de 30% em qualquer fase do processo. Então, não é uma coisa imposta, mas não é algo imposto, mas tem que ser possibilitar um caminho seguro para o cidadão. A gente tem um certo desconforto. Tinha um sistema anterior, em 2017, que dizia que a execução era indireta, então o Estado escolhia o que e quem faria o projeto, mas a pessoa que depositava um dinheiro naquele projeto era responsável por acompanhar aquele projeto até o final. Em outras palavras, o Estado se despia do ônus do que ele escolheu, do projeto que ele escolheu, né, e de quem ele escolheu, para jogar o ônus em cima do administrado. A gente acha que essa é uma situação incorreta, como aconteceu na compensação ambiental também, que não deixava claro. Se firmava termos de compromisso com os órgãos gestores das unidades de conservação. Esses termos eram assinados. O Estado não absorvia esse dinheiro, não conseguia pegar esse dinheiro. O empreendedor que tinha a dívida não conseguia pagar, porque o Estado não executava, e se jogava um ônus completamente desmedido em cima do cidadão. E esse ônus e essa falta e a responsabilidade que tem que ser do Estado e não do cidadão, que a gente pretende, que foi um dos aspectos incorporados na medida provisória também, que eu acho que é importante destacar. Quando você tem uma execução indireta, veja bem, a execução indireta, o Estado se responsabiliza por aquilo. Se o cidadão for se responsável por aquilo, talvez seja uma execução direta, com a imposição de um terceiro que ele não quer. Porque nenhuma empresa que vai tomar multa tem como objetivo restaurar o meio ambiente. Muito difícil. São outras atividades. Então, ele vai ter que contratar um terceiro para executar o projeto. Mas esse terceiro tem que ser livre escolha dele. A partir do momento que é do Estado, o projeto e o terceiro, a responsabilidade tem que ficar com o Estado. Então, por isso que tem, na medida provisória, como tem na compensação ambiental também, que a partir do momento que ele paga, a responsabilidade se torna estatal. O Estado incorpora esse dever e se responsabiliza por isso, como tem que ser. Você não pode ter uma execução indireta que seja igual à direta, não faz muito sentido. A execução direta, sim. E outra, a gente tem uma questão também de distribuição dos riscos durante a execução do projeto. Quer dizer, você pode ter um projeto de restauração, colocar um dinheiro e pode ter algum fenômeno meteorológico específico e pode atrasar isso, pode precisar de mais dinheiro, pode ser que seu projeto com o seu aporte de dinheiro inicialmente não funcione, tem que ter outros aportes de dinheiro. Por isso que é interessante você ter uma execução indireta, prioritariamente indireta, porque você consegue ter ganho de escala, que a gente fala. Você consegue pegar projetos grandes que custam milhões, às vezes até mais, mas certamente milhões, para poder recuperar o meio ambiente de forma, vamos dizer assim, mais eficiente. Não adianta, às vezes a gente pensa muito num sistema de guerrilha, mas alguns assuntos, e obviamente é importante também, mas alguns assuntos têm que ser tratados do ponto de vista um pouco mais amplos.
e você resolver algum problema, às vezes, que aflige uma determinada região com prejuízos ambientais, socioambientais, é fundamental que você tenha um ganho de escala. Esse ganho de escala, com segurança jurídica, foi exatamente o objetivo dessa MP, trazer segurança jurídica para que quem tenha que executar, fazer execução direta e, obviamente, colocando a responsabilidade do Estado também, que isso seja, vamos dizer assim, coordenado e claro entre os partícipes. Um cidadão que tem que se responsabilizar por algo que o Estado escolheu, por um terceiro que o Estado escolheu, é um cidadão que provavelmente não vem para a conciliação ambiental. E a gente tem todo o interesse que as pessoas venham, tentem se conciliar e peçam a conversão em multa. Para a gente é muito importante isso. Então, essas palavras iniciais, queria só fazer essa abertura, agradecer, presidente. E... Se quiser complementar alguma coisa? Não, deixa depois para as perguntas, para os debates, eu acho que é importante. Concedo a palavra ao senhor Daniel Azeredo, procurador da República e secretário executivo da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Boa tarde, presidente da comissão, deputado Sidney Leite, senador Alessandro Vieira, relator da comissão mista da medida provisória 900. Agradeço o convite, em nome da Procuradoria-Geral da República, de participar desse debate sobre tema tão relevante para a gente. De fato, a questão da conversão de multas é uma questão antiga, né, em termos de previsão legislativa. Ela já tem alguns esboços que foram implementados na prática e, em alguns casos, não deram sucesso. Eu cito, por exemplo, o Estado do Mato Grosso, há alguns anos, implantou um modelo parecido, em que o infrator fazia uma conciliação ambiental e teve um efeito muito reverso, que foi no sentido da reincidência do crime ambiental. Então, é muito comum, quando você tem um acordo, ou, entre aspas, o que não é o caso aqui, né? Não é o caso aqui da MP 900, mas apenas a título de alerta, algo que pareça perdão de uma punição, que a mesma pessoa que é beneficiada pelo Estado com aquela medida volte a praticar algum delito ambiental. Eu faço essa ressalva não para nos posicionarmos contra a medida provisória, pelo contrário, já adianto que ela é necessária, ela é positiva, mas talvez, e aí a primeira consideração que a gente faz sobre o texto, avançar com algum dispositivo que deixe expresso que, no caso de novo cometimento de algum ilícito ambiental por parte daquele que é beneficiado com a conciliação ou com o acordo, que a gente tenha ali uma sanção maior pelo fato dele estar descumprindo aquele acordo que ele assinou com o Estado brasileiro. Veja que é uma chance, né, que o Estado brasileiro dá para esse infrator, e nós precisamos ter esse cuidado, porque senão essa pessoa vai investir em outros crimes ambientais, principalmente hoje, quando a gente tem um aumento significativo do desmatamento na Amazônia, conforme os números que foram divulgados. Essa questão da grilagem e do perdão das multas na Amazônia é muito importante para o combate ao desmatamento, porque a terra lá tem um valor monetário muito grande, as pessoas desmatam, são multadas, mas ficam com a terra, e, num eventual acordo na conciliação ambiental, ela pode utilizar esse recurso que ela deixou de pagar numa multa, por exemplo, para desmatar novas áreas. Então, é a primeira ressalva que eu faço a texto. Agora, de fato, o modelo de você ter um fundo privado que permita que esse dinheiro não entre na conta única do Tesouro Nacional e que faça a destinação para projetos específicos da área ambiental é extremamente positivo, porque você permite um aumento significativo dos valores. O próprio estudo do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA, que é apresentado como justificativo do projeto, ele mostra isso, né, como que o valor previsto para ser arrecadado é bem superior ao orçamento ordinário, hoje do IBAMA e do próprio Ministério. Então, acho que a gente pode, sim, avançar com algumas cautelas para trazer segurança para o processo. A primeira é essa, de realmente trazer uma trava ali para quem voltar a cometer um ilícito ambiental. Nos parece também desnecessário no texto a previsão de dispensa de licitação da contratação da instituição financeira que vai gerir os recursos, até já corroborando com a fala do próprio doutor Eduardo, presidente do IBAMA, no sentido da responsabilidade do gestor público que vai fazer essa gerência. É uma insegurança para ele ter esse ônus de pessoalmente decidir qual instituição financeira ele contrataria para fazer gestão de recursos. Nós estamos falando aí de bilhões de reais, então é claro que vai dar margem para teses, para acusações e desconfiança. Então, colocaria ou a licitação
exigência de licitação, ou mesmo a própria Caixa Econômica Federal já tem um know-how de prestar esse tipo de apoio para órgãos públicos. E mais, a Caixa Econômica Federal já tem dentro do seu corpo de servidores, de funcionários, pessoas que estão acostumadas a fazer a prestação de contas da utilização de recursos públicos. E eu tenho certeza de que ela teria interesse em fazer a gestão desse dinheiro e dar em contrapartida para o IBAMA e para o Ministério, pelo simples fato de ter esse recurso, o seu corpo técnico para fiscalizar se aquele determinado projeto está sendo executado de maneira eficaz, de maneira efetiva e dentro do cronograma que está ali previsto, se não está havendo desvio desse dinheiro, que apesar de ir para um fundo privado, não deixa de ser recurso público na sua origem e, com certeza, estará sujeito a controle dos órgãos de fiscalização, Tribunal de Contas da União, próprio Ministério Público. Eu tiraria essa previsão de dispensa de licitação. E pensaria se não seria o caso de já deixar a questão da expertise da Caixa para o processo. O controle do destino também, o projeto, me parece que ele centraliza de maneira um pouco excessiva na figura do Ministério do Meio Ambiente, a destinação, a decisão pela destinação dos recursos. Acho que a gente precisa avançar, e eu vi também que a maioria das emendas parlamentares que já foram apresentadas para o projeto é nesse sentido, da gente avançar para um órgão colegiado, e aí nada impede que, havendo previsão legal, que o próprio Ministério Público Federal e Estadual participe desse órgão colegiado, como observador, como membro integrante, para ajudar na construção das diretrizes, das políticas que são necessárias pela destinação, também traz segurança para o processo, para todos os atores envolvidos. Tentaria também avançar no texto sobre a vedação de algumas atividades. Então, é importante que esse dinheiro seja utilizado como elemento novo na proteção ambiental, ou seja, aquilo que a gente não tem até agora, e que em nenhum momento ele venha suprir uma obrigação que já existe de algum particular. Cito como exemplo licenciamento ambiental. Então, nós temos obrigações do empreendedor, que são feitas no bojo do licenciamento ambiental, e que esse dinheiro não pode ser utilizado. Então, eu já colocaria algumas vedações, dentre elas, a vedação de obrigações que são tipicamente dos titulares dos empreendimentos, para que esse dinheiro não seja utilizado, ainda que com uma conotação, como um investimento ambiental, mas, na verdade, como substituição a uma obrigação legal que já existe para os particulares, né, para que ele não perca a sua finalidade. Eu também avançaria na discussão sobre metas de redução de desmatamento, metas de reflorestamento e recuperação de florestas. A gente tem aí o compromisso do Ministério do Meio Ambiente, do próprio IBAMA, no sentido que o número do desmatamento na Amazônia divulgado esse ano é inadmissível, no sentido que o número do desmatamento no Cerrado também é excessivo, mas nós ainda não temos, de maneira objetiva, quais são as metas que a gente tem de redução anual. E eu acho que esse projeto aqui, que envolve uma questão de acordo com infratores ambientais, poderia já especificar e tabelar metas anuais para o governo brasileiro, inclusive para que esse projeto não seja lido e interpretado pela sociedade brasileira, pela sociedade civil, como mais uma anistia e uma espécie de prática de tolerância a crimes ambientais, o que, obviamente, ele não é, mas eu acho que quando você estabelece metas e compromissos legais de redução do desmatamento e de reflorestamento de áreas e já vinculando o recurso ao cumprimento dessas metas, você passa essa mensagem para a população brasileira, para a sociedade brasileira, de que nós não estamos tolerando os crimes ambientais, apesar de estarmos avançando para uma conciliação, o que é benéfico. E também, por último, colocaria um texto expresso no sentido de que áreas públicas, ou seja, patrimônio público, abertas após julho de 2008. Por que julho de 2008, 22 de 2008? Porque é a data que o novo Código Florestal de 2012 estabelece para perdão de multas e para acordo com infratores, que essas áreas abertas ilegalmente após julho de 2008 não sejam, de maneira nenhuma, utilizadas por esses infratores, inclusive que venham a assinar os acordos. Isso é muito importante para combater a grilagem, Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia, e evitar aquele fenômeno que eu mencionei aqui no início, que é do próprio infrator pegar o recurso e utilizar na abertura de novas áreas. Só, então, concluindo, o Ministério Federal entende que o projeto é positivo, traz avanços importantes, traz possibilidades, principalmente
que nós não temos hoje, inclusive em face da situação orçamentária do país, mas entende que algum tipo de cuidado e de amarras na medida provisória vai possibilitar tanto maior segurança para os gestores públicos, que vão lidar com esses recursos, que vão ter de fazer o controle, o acompanhamento disso, como também a mensagem que será passada para a sociedade brasileira de que estamos avançando na gestão ambiental e não simplesmente se trata de uma anistia. Obrigado. Obrigado, procurador. Conceda a palavra ao nosso relator, senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, questionando o senhor Eduardo Bim, presidente do IBAMA. Especificamente, nós gostaríamos que Vossa Excelência detalhasse mais a formatação jurídica desse fundo e a escolha de ser um fundo privado, enfim, qual seria o lastro jurídico para que isso tenha a segurança adequada. E, a partir daí, os desdobramentos, na mesma linha que já foi apontada pelo doutor Daniel, de mecanismos de controle, mais transparência e, evidentemente, algum método democrático e transparente de escolha da entidade que vai administrar esse recurso, que tende a ser um recurso elevado, e o formato colegiado para tomada de decisão. A gente sabe que o governo, de início, suspendeu, cancelou, enfim, demonstrou uma certa aversão a colegiados, mas se desconhece na democracia uma forma mais efetiva de representatividade do que o órgão colegiado. Então, mais esclarecimentos nesse ponto, por favor. Obrigado, senador. Em relação a... Vamos falar sobre dispensa de licitação, que é uma coisa que preocupou muito a gente dentro do Ministério. Embora a lei preveja uma dispensa de licitação, a gente fez uma escolha mediante procedimento. A gente não terminou o processo ainda, o processo está em curso, mas a gente abriu um procedimento de licitação, de escolha para garantir a isonomia, porque, como falei em bancos públicos, hoje, no Brasil, quem faz isso é basicamente Caixa Econômica Federal, com a expertise que o doutor Daniel bem apontou, acumulada, gigantesca, Banco do Brasil e BNDES. São os 3 players que podem participar nessa modelagem. A gente abriu uma competição entre eles e deve sair o resultado ainda esse mês aqui, deve estar para sair já o resultado desse processo seletivo. Embora a lei não exija, garanta dispensa, a gente não entendeu, a gente tem uma preocupação muito grande de garantir a segurança do processo. Então, a gente, sim, escolheu abrir um procedimento licitatório de competição para que as entidades, essas 3 que eu mencionei, pudessem vir ao Ministério trazer a melhor proposta. A gente está aguardando esse resultado, por enquanto. Em relação ao fundo privado, como no começo, como você trabalha, que é um fundo privado, uma matéria, vamos dizer assim, com uma verba extra-orçamentária, vamos dizer, e você consegue gastar isso com segurança, com controle. No começo, na lei de compensação ambiental, quando se falava na compensação ambiental da lei do SNUC, se pensou nas contas gráficas, que eram gerenciadas pela Caixa Econômica Federal, que depois o TCU disse que não existia base legal para se usar uma conta gráfica. E isso veio se repetindo, como eu te falei, foi um primeiro aviso em 2009, um mais não menos suave em 2013, em 2016 ele falou que nem por decreto, e nem por decreto mesmo, literalmente, e depois que mudou a legislação, em alguns cenários, 2, 3 decisões nesse sentido, e depois, em 2019, agora esse ano, com a mudança da legislação, ele falou, não, tudo bem, com a legislação pode. Então, a gente trabalhou muito nessa perspectiva analógica com a compensação ambiental, que era uma experiência que se tinha, era uma experiência importante de não se desconsiderar, que envolvia outros players, principalmente o Tribunal de Contas da União, que tem muita expertise no assunto, na questão de fundos, etc. Algo que eu acho que deve ser destacado é que o fato de ser um fundo privado não elimina os controles dos órgãos de controle. Então, TCU, CGU, um controle interno da própria instituição financeira que se consagrar vencedora, eventualmente for escolhida aí num processo de disputa que foi iniciado no Ministério do Meio Ambiente, com o controle interno dela, o controle financeiro, tem vários controles que se dirão sobre essa verba. Essa verba não vai, vamos dizer assim, sair dos critérios de responsabilidade pública que se deve ter em toda gestão estatal. E não é porque o fundo é privado que você não tem uma responsabilidade pública em relação a esse fundo. Você tem uma responsabilidade, sim, estatal em relação a ele. E é claro que depois, quem for o preposto e a instituição financeira escolhida também terá uma responsabilidade, não só essa mais geral, mas uma mais específica até do ponto de vista financeiro, com outros tipos de controle mais adequados à prática, à movimentação que ela vai fazer. Eu queria comentar um pouquinho sobre a centralização no Ministério do Meio Ambiente.
que é algo que gera um certo desconforto e gerou um pouco de discussão em relação, principalmente, ao fato de estar vinculado na figura do Ministro do Meio Ambiente. Mas como era o sistema antes? Se destinava isso dentro da estrutura do IBAMA, né, que é o que eu presido hoje. E dentro do IBAMA se formou um colegiado para se cuidar da destinação, justamente para você aumentar essa capilaridade. O que isso hoje tem no Ministério do Meio Ambiente? Tem a mesma coisa, a gente está tentando fazer uma portaria para trazer um colegiado, para trazer uma decisão não do Ministro do Meio Ambiente, sim do Ministério do Meio Ambiente, porque na medida provisória ficou o Ministro do Meio Ambiente, se eu não me engano, na redação. Mas a ideia é que seja o Ministério, por quê? Porque você tem conversão de multas no IBAMA, você tem conversão de multas no CMBio, e era cada um por si, Deus por todos. O que a gente pretende fazer? Pretende ter esse ganho de escala e as multas do IBAMA serem unidas com o CMBio e ter uma destinação específica mais maciça e mais adequada para você ter ganho de escala nos projetos. Poderia ficar com o IBAMA, poderia ficar com o CMBio, poderia ficar com o Ministério do Meio Ambiente, poderia ficar com um terceiro órgão qualquer, mas eu, pessoalmente, entendo que o Ministério do Meio Ambiente é melhor, porque é uma escolha de prioridades. A gente tem vários problemas ambientais no país de escala que você poderia trabalhar com esse dinheiro, e o Ministério do Meio Ambiente, num ambiente de formulação de políticas públicas, em colegiado, né, a gente está tentando modelar isso, seria mais adequado para poder fazer essas escolhas. Eu, pessoalmente, como eu falei aqui no começo, me sinto bem desconfortável de você ter um volume de dinheiro tão grande na mão do IBAMA, porque a gestão do IBAMA não deve ser uma gestão política. Eu sei que tem gente que discorda, mas minha percepção tem que ser uma gestão técnica, de execução da lei. A partir do momento que você joga não sei quantos bilhões no colo do IBAMA, um orçamento, um valor que supera muito o orçamento da própria autarquia, você tende a politizar essa autarquia. O IBAMA tem um histórico de não politização, de atuação técnica, ele pretende continuar assim. Então, particularmente, eu sou entusiasta de tirar essa decisão de prioridades dentro do IBAMA, mas seja o órgão que for decidido para executar, certamente contará com o apoio integral do IBAMA para a execução do dispositivo legal. Obrigado. Sim, contemplado, senhor presidente. Tem aqui uns comentários e um questionamento. O Silvio Antônio, do Rio de Janeiro, diz o seguinte: tendo uma fiscalização rigorosa e transparente por parte do governo federal, o fundo ambiental será muito relevante. Rael Correia, de Tocantins: quanto que é esse fundo? Ou seja, deve estar questionando qual é o montante de valor, que é o único questionamento. E Marco Ribeiro, de Goiás: o fundo ambiental é de grande importância para o país, principalmente no período que estamos vivendo. Presidente, eu gostaria de fazer alguns questionamentos. Um é sobre a questão do todo, inclusive da regulamentação, da formatação jurídica desse fundo, certo? Não só da MP que a gente está discutindo. O outro é como o governo pensa em relação aos mecanismos de controle, não só por parte dos órgãos de controle, independente de seja uma instituição privada que vá administrar o fundo, mas também do nível de transparência. Inclusive, eu já faço um outro questionamento: como se dará a escolha do que será destinado o recurso? Como, por exemplo, nós temos uma preocupação de regularização fundiária na Amazônia. Qual é o critério disso, né? Nós vamos pleitear o governo do Estado, nós vamos pleitear o INCRA, né? Qual vai ser o critério? Ou seja, mas não, tem um município tal que tem lá um problema sério, né, de lixão, certo? Esse fundo vai contemplar quais seriam os critérios? A sociedade civil teria direito a pleitear? Só as instituições governamentais que pleiteariam? Então, essa era a outra questão. Essa questão, eu levanto aqui uma preocupação com quem administraria e o critério de escolha dessa instituição. Por quê? Porque a gente vê o seguinte: quando os fundos de previdência, né, e isso até é recente, porque hoje o quadro econômico muda com os juros baixos, a aplicação dos fundos de previdência nos bancos públicos, a rentabilidade é muito baixa. E nós, quem teve a experiência de estar no Executivo, tem muita dificuldade com a Caixa Econômica. A Caixa Econômica não é uma instituição célere, né? Inclusive se perde emendas de parlamentares. Inclusive, nós votamos recentemente um projeto aqui na Câmara, que está no Senado, de repassar dinheiro direto, pela dificuldade da operacionalização. Então, essa é uma preocupação que eu particularmente tenho. A outra, né, é que este recurso, não tendo, eu acho que
há que ter a preocupação de não aplicar 100% do recurso, até porque ele possa ter rendimento e dividendos para que esse bolo possa aumentar de certa forma e interagir com programas que são permanentes e de consciência da população como um todo nessa preocupação. Isso a nível de sugestão, né? Então, eu gostaria de fazer esses questionamentos e concordo com o senador Alessandro quando diz o seguinte: nós precisamos, né, de um colegiado para definir, né, definidos os critérios de qual será a destinação do recurso, que este colegiado decida, né? E também tem que estar claro, né, quais serão os critérios, porque isso contribui muito para a transparência da aplicação do recurso. E faço coro ao procurador Daniel de que áreas envolvidas e que já tenham cometido crime não possam estar contemplados com esse tipo de acordo em relação à proposta desse fundo, porque, senão, nós estaríamos avalizando o ilícito, né? E eu entendo que este não é o objetivo. Então, eu gostaria, senhor presidente, de deixar esses questionamentos, desde a questão da formatação jurídica, né, o critério de escolha, essa questão da regulamentação, né, de que o governo pensa nesses desdobramentos da aplicabilidade desse recurso, como também essa questão do colegiado e quais seriam os critérios para contemplar as demandas, porque, com certeza, a demanda será muito maior do que o recurso que estará disponível. Obrigado. Sem dúvida, presidente. Agradeço. Comentando, o pessoal fez a pergunta na internet, tem uma previsão inicial de aporte no fundo de 3 bilhões inicial. Claro que 3 bilhões. Claro que isso é uma previsão, é dinâmico, vai depender muito do cidadão. Historicamente, no Brasil, e esse é um problema que eu acho que também gera um pouco essa solução do legislador para conversão em multa, a gente tem uma baixa eficiência do nosso processo de cobrança. Se você pegar a dívida ativa da União, você vai descobrir que apenas 1% do processo da dívida ativa da União é efetivamente recuperado, do que é inscrito em dívida ativa é efetivamente pago. No IBAMA isso sobe um pouco, vai para 4%, 6%, dependendo da época, mas a gente tem uma baixa execução fiscal. Então, isso tem um pouco a ver com a percepção também de ter uma eficiência do processo de cobrança. Não, isso pode, dependendo da mudança da relação da cobrança litigiosa, vamos dizer assim, via judicial na execução fiscal ou extrajudicial, você pode ter um aporte maior de valores nesse fundo. É um pouco dinâmico isso. Os critérios para você escolher os projetos estão no artigo 19 do decreto, que consolidaram 140 do 6514. Eu vou permitir ler só algumas destinações. Então, ele fala em recuperação de áreas degradadas para conservação da biodiversidade, conservação e melhoria de qualidade do meio ambiente, de processos ecológicos essenciais, de vegetação nativa e para proteção, e áreas de recarga de aquíferos. Aí depois, no inciso 2, proteção e manejo de espécies de floras nativas e da fauna silvestre. 3, monitoramento da qualidade do meio ambiente e desenvolvimento de indicadores ambientais. 4, mitigação e adaptação de mudanças do clima. Depois, manutenção de espaços públicos que têm como objetivo conservação, proteção ou recuperação de espécies de floras nativas ou de fauna silvestres e de áreas verdes urbanas destinadas à produção dos recursos hídricos. Depois vem o inciso 7, promoção de regulação fundiária em unidades de conservação, e aí eu acho que é um aspecto importante. A regulação fundiária é para unidades de conservação, como tem a previsão aqui, porque foi levantado o tema. Saneamento básico, claro, esse saneamento básico a gente discute, e é muito importante não deixar de discutir os outros temas, mas saneamento básico, redundância da palavra, é uma questão básica na proteção ambiental. Você não tem um meio ambiente equilibrado sem saneamento básico. Isso é algo, principalmente nas cidades, né, que tem uma pressão antrópica muito grande, bem inicial. Assim. Garantia da sobrevivência de espécies de floras nativas ou de fauna silvestre mantidas pelo órgão ou pela entidade federal emissora da multa, ou implantação de gestão, monitoramento e proteção de unidades de conservação. Esse é o aspecto, o arcabouço que a gente tem normativo no decreto, mas será feito, baseado, obviamente, no decreto, um programa de conversão de multas. Esse programa é publicado, é discutido, é eventualmente criticado, ou eventualmente não, certamente é criticado e remodelado. É normal, né? Você ter críticas no processo democrático. A modelagem do fundo, se eu não me engano, a questão jurídica é você formar escolher a instituição financeira e jogar esse dinheiro nesse fundo. Essa questão dos spreads, do dinheiro que fica lá, em tese, seguindo uma questão acessória, segue o principal e continua no fundo. Né? Tem uma discussão, inclusive,
no CNJ, numa decisão sobre os spreads bancários dos depósitos administrados pelos tribunais de justiça, e o conselheiro do CNJ disse que não podia pegar esses spreads e usar para pagar os próprios precatórios, porque alguns tribunais usavam aquele dinheiro para pagar suas despesas correntes. E isso é inadmissível. No fundo, que a gente está vendo, o dinheiro do fundo é para, obviamente, pagar as despesas do fundo, não do Ministério e nem dos órgãos devenientes do Cisnama, é para fazer isso e para ser investido na atividade finalística, que é o serviço ambiental, que é limitado por esse artigo 19 do decreto, que tem o 140 hoje, e, obviamente, será mais delimitado no nível, vamos dizer assim, de projeto executivo, vamos dizer, um pouco mais específico, num programa de multa, de regulação de conversão de multas, que será publicado e discutido. Algum questionamento, senador? Ok. Apenas para reiterar essa necessidade e solicitar dos dois participantes colaboração no sentido da formulação deste colegiado, né, e especialmente o representante do Executivo, adiantar essa formulação, essa sugestão como uma forma de construção colaborativa. A comissão tem toda a boa vontade para construir, me parece que é uníssono que ter um fundo, ter fonte de recursos para atender essa demanda que é tão urgente é essencial, mas tê-lo muito bem definido, controlado, fiscalizado, aberto para que o Ministério Público, outros órgãos possam a todo tempo fazer essa consulta e, de forma alguma, beneficiando aquele criminoso reincidente. Nós sabemos que existe uma franja do agronegócio absolutamente insignificante do seu ponto de vista financeiro, mas muito barulhenta e que exige compromissos do governo, compromissos que claramente vão no sentido de favorecer a grilagem, a ocupação abusiva do solo e o cometimento de crimes. A gente tem que ter, e esse instrumento pode servir para isso, controle sobre esse meio. Então, reputo, senhor presidente, como bastante produtiva a audiência até esse ponto. Eu não sei se passou despercebido, mas eu sugiro que possa também incluir os órgãos de pesquisa na destinação desse recurso. Eu entendo que é importante, principalmente na Amazônia, que a gente tem um desafio. E eu gostaria aqui também de colocar uma preocupação, presidente e o representante do Procurador da República, de que não necessariamente a instituição que vai gerir esse recurso, ela tem expertise na aplicação e no acompanhamento da aplicação. Então, eu entendo que isso é uma preocupação que o governo tem que ter, né? Eu entendo que a estrutura governamental, ela, por toda a sua história, ela tem mais expertise com isso do que uma instituição financeira. Era isso. Alguém mais deseja usar a palavra? Não tendo, concedo a palavra ao Procurador da República, Daniel Azeredo, para suas considerações finais. Mais uma vez. Ligou, obrigado. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, ressaltando realmente que é uma medida positiva. Nós vamos elaborar por escrito uma pequena nota técnica com os pontos que foram debatidos, até já aperfeiçoando com as considerações que ouvimos aqui do presidente, do próprio deputado, senador Alessandro, e encaminhamos para vocês formalmente e permanecemos à disposição para debater, avançar e aperfeiçoar esse projeto. Muito obrigado. Concedo a palavra ao presidente do IBAMA, Eduardo Fortunato. Obrigado, presidente. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui e poder explicar o porquê da MP, o histórico da MP e o que se pretende com essa medida provisória, que é trazer, no final do dia, uma prestação de serviços ambientais de uma maneira mais adequada. Em relação à expertise com a questão dos fundos, o Ministério do Meio Ambiente, na Fundo Nacional do Meio Ambiente, já tem uns 30 anos já de gerenciamento do fundo, tem uma expertise acumulada em relação ao assunto, mas é claro que é um modo perpétuo de adquisição de conhecimento, desenvolvimento e interação com uma solução nova que se apresenta, e a gente vai trazer uma proposta aqui de colegiado, a gente vai conversar isso internamente para trazer aqui para essa comissão e, eventualmente, se a gente conseguir, inclusive, conversando com o Ministério Público Federal, para a gente chegar a uma solução que todos entendam mais adequadas aí, em termos de
composição do eventual colegiado e essa parecer. Agradeço. Obrigado. Agradeço a participação dos nossos convidados, agradeço também a participação dos internautas, dos senhores e das senhoras. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado a presente audiência. Obrigado a todos e uma boa noite. Já abriu a reunião lá.